Vamos iniciar o nosso bloco 5, né? Deixa eu entregar a você uma estrutura de um parágrafo, onde você vai olhar atentamente e construir um parágrafo, respeitando rigorosamente essa plataforma. Tá combinado? Ok, amigo online? E você, amiga? Vamos lá, na tela. E aí? Dá para fazer? Então vamos lá. Faça aí. Você vai iniciar um parágrafo trazendo uma proporcionalidade. Claro, essa proporcionalidade é tanto que eu inicio. A proporção que? Essa proporcionalidade tem que ser objetiva. Em seguida, ela vai gerar uma consequência. Do mesmo jeito que você diria, num exemplo simples, à medida que ela estuda, aprende mais e mais. Veja que a oração principal, aprende mais e mais, contextualmente, é uma consequência do que antes você apresenta, que é a proporcionalidade, à medida que ela estuda. Então, é isso o primeiro item. Então, se eu pintar de amarelo, eu diria que o que está em amarelo gera um paralelismo no meu tópico frasal. Ok? Agora, depois que você levanta o tópico frasal, ok? Você vai chegar com o quê? Você vai chegar com uma justificativa para o paralelismo, ou seja, para a ideia de proporcionalidade gerando essa consequência que você apresenta. Em seguida, você virá com o quê? Em seguida, você virá com uma comparação. Vai comparar o que você declara com um fato na sociedade. Ok? Depois que você compara, veja que tudo traz objetividade, porque o próprio fato é por objetividade e você está ausente. Ao fazer isso, você vem com uma suposição objetiva e ela, claro, essa suposição terá que demonstrar a oposição ao fato exposto anteriormente. Então, a suposição ela vai garantir uma tensão. Porque o que você vai supor vai ser um contraponto ao que se declarou antes. E essa suposição vai gerar uma consequência. E vai fechar com uma afirmação objetiva, conclusiva, para todo o parágrafo. Ok? Olha, eu já estou no 7º modelo. Ok? Você tem que o quê? Você tem que pôr em exercício esses modelos. Ok? Você poderia até mandar para mim, via e-mail, a construção de uma plataforma dessa e eu faço a correção para você. Aí você tem que jogar para mim a sua plataforma, que você selecionou, e o seu texto. Faça isso. É só mandar para edivaldoferreira@globo.com, tá? edivaldoferreira@globo.com. Se você fizer isso, já vou dar retorno a você da sua produção textual. Imagine você selecionando 2 parágrafos, você me dá um tema, você viria com 2 parágrafos, onde você deixaria bem claro desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Aí você me daria uma dessas plataformas, que você está vendo aqui na aula, e logo abaixo você me daria o seu texto. Mas não deixe de trazer para mim a plataforma que você escolheu. Eu quero ver se você está sendo coerente na construção do texto em meio à plataforma escolhida. Entendeu? Então você vai fazer plataforma para o desenvolvimento 1, aí joga a plataforma. Uma dessas aqui.
e em seguida o desenvolvimento. Tá? Me mande para esse e-mail aqui, ó. Vou botar para você. Veja lá. Edivaldo Ferreira @globo.com. Mande para mim. No assunto, para mandar um e-mail, ponha redação online, ou curso de redação online. Ok? Que eu vou dar urgência para dar retorno a você. Ok, meu patrão? Enfim, vamos ficar agora com a nota. Como escrever em sequência horizontal suas ideias na composição de parágrafos? As aulas de período, lembra que eu mencionei? E o estudo dos elementos de coesão ajudam substancialmente. E aí eu indico para você essa obra magnífica. Eu pus aí em vermelho, A Fórmula do Texto. O nome da obra é essa, A Fórmula do Texto. De quem? Obra do professor Vander Emediato. Doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Paris. A edição, aí, a editora é essa, Geração Editora. Essa é a referência. Tá? Veja o que você encontra, né? As minhas plataformas, quando comparadas com a plataforma do professor Vander Emediato. Vander faz isso no seu texto. Ele te dá uma ideia A, depois retoma a ideia A e joga uma articulação de oposição, que é aquela articulação macro, entre a ideia A, retomada, e a ideia B que vai surgir. Depois ele joga a ideia A mais uma vez e vem com uma articulação a menos que... Opa, desculpe, deixa eu apagar isso aqui. Ele vem com a menos que, e vem A, surge a ideia B, e fecha com a ideia A. Quer dizer, olha, ele mostrando para você como também desenvolver em progressão horizontal o seu texto. Vejam, a democracia é o único regime libertador da criatividade humana. Pronto. Essa é a ideia A. Eu vou fazer assim para você. Vou apagar tudinho e vou fazer isso para você. Ó, não tem um A aqui na plataforma. O primeiro A é isso aqui. Ó. A democracia é o único regime libertador da criatividade humana. É o que nos diz Vander Emediato em seu livro. E eu vou dizer a você que isso seria o top frasal do parágrafo. Acrescentaria o que eu a você, ao texto dele? O que eu acrescentaria? Eu acrescentaria o seguinte. Isso aqui, esse primeiro A, vai ser o nosso tópico frasal. Ok? E eu diria a você, se você disser a democracia é o único regime libertador da criatividade humana, cuidado que você pode tomar um contexto de subjetividade. Mas se você disser, afirma especialista, ou afirmam especialistas, que a democracia é o único regime, se você escreve, afirmam especialistas, que a democracia já perdeu o contexto subjetivo e passou a ter valor de objetividade. É ou não é? Então vamos fazer assim, vamos mexer no texto de Vander Emediato. Afirmam especialistas que a democracia, seria um A minúsculo, a democracia é o único regime libertador da criatividade humana. E seria o top frasal. E aí, como é que ele vai desenvolver? Ele vai retomar a ideia A, mas a ideia B. E aí você vai ter a segunda parte, da plataforma, que eu estou pintando de amarelo. Eu vou mudar a pintura, eu vou colocar de laranja. Pronto, estou pintando de laranja, para diferenciar. Ela vai estar aqui. Não se trata, evidentemente, de um regime perfeito. É o A, é o segundo A na plataforma. Mas, olha a conjunção mais. Mas ele tem o mérito da preservação da liberdade humana. Está vendo? Quando ele diz, não se trata, evidentemente, de um regime perfeito, sem dúvida, ele está garantindo para você o quê? A declaração, que é a afirmação A.
Ou seja, a democracia. O referente à democracia. O homem nasce com uma competência inata para a criação. O que é que ele declarou antes? Não se trata, evidentemente, de um regime perfeito, mas ele tem o mérito da preservação da liberdade humana. Olha, ele termina citando a liberdade humana, que é algo que está no predicativo do tópico frasal. Regime libertador. E ele agora vai explorar. Então, quanto mais você se volta para os núcleos do tópico frasal, primeiro, ele explorou o referente democracia, dizendo que não se trata, evidentemente, de um regime perfeito. Mas ele tem o mérito da preservação da liberdade humana. Ora, ele agora vai explorar o segundo núcleo do tópico frasal, que é a ideia de libertação, que está no termo libertador, regime libertador. O homem nasce com uma competência inata para a criação. Ficou isolado. Vamos pintar. Vou pintar usando agora o verdinho. É esse A aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o verdinho. Está entendendo o que eu estou fazendo? Então, o verdinho na plataforma é o que eu sinalizei agora no texto. E agora vem, a menos que A, B. Vamos lá. Lá em cima, a menos que A, B na plataforma. Vamos lá. A menos que se invente um novo regime alternativo e mais justo, lá vem B. A democracia permanece a única via pertinente e sensata para a humanidade. Percebeu? Jogou mais um paralelismo. E aí fecha com uma afirmação isolada, igual as que eu estava propondo antes, que era a afirmação objetiva conclusiva. Sem democracia, a criatividade e a dignidade do homem se encontrariam em perigo. É interessante, lendo a obra de Ivan de Mediato, que se observe que o parágrafo foi construído praticamente com duas ideias, com duas referenciações. A ideia de democracia e a ideia de libertação, que está contextualizada na democracia. Então, no momento em que você sai brincando em sequências, né, coesivas, ou seja, articuladoras, essas duas referenciações, o texto vai ganhando imbricação. E você vai tendo a estrutura sistêmica sendo apresentada na horizontalidade. Quer ver uma outra plataforma? Olha essa aqui, ó, uma mais simples. Van de Mediato traz essa plataforma. Ou seja, uma ideia A, sozinha. E ela vem aqui no texto, ó, valendo. Está vendo? Depois ele vem com o quê? Retoma A, lá na plataforma, pentelho amarelo. Para chegar com o quê? Com mais, tá o mais aqui, e vem com a ideia B, que seria justamente o quê? Percebeu? Eu diria a você que esse parágrafo seria um parágrafo para dar sequência ao parágrafo anterior que já trouxe o tópico frasal seguido de seu desenvolvimento. Então, esse seria o parágrafo. Então imagine, você antes jogou um parágrafo que trouxe um tópico frasal e seguido de quê? De um desenvolvimento. Agora você vai construir esse parágrafo, que veja que ele não traz tópico frasal, porque ele já é ainda o desenvolvimento do que foi já iniciado anteriormente.
Olha essa plataforma. Essa já é maior. Ideia A. Aí ele vai usar conectivos, macros. Veja. Olha o que está gerando. Se A, B, pois, C. Embora e porém. Está vendo? E eu saí demarcando aí em amarelo. A sociedade brasileira necessita de mobilização. É o tópico frasal. Pronto. Se quer dar ao tópico frasal um contexto coletivo, porque isso aí paira o quê? Paira um espírito subjetivo, digamos assim, esse tópico frasal. Aí você diria assim: afirma-se que a sociedade brasileira necessita de mobilização. Ou pesquisas recentes esclarecem que a sociedade brasileira necessita de mobilização. Ou especialistas apontam que a sociedade brasileira necessita de mobilização. Algo que contextualize a ideia de objetividade. E agora vem o desenvolvimento. Se a sociedade continuar apática e passiva diante da violência, isso é uma suposição, meu patrão. Isso é uma suposição. Ela vai gerar uma consequência. Ela se tornará refém da criminalidade. É a consequência para a suposição. E em seguida vem a explicação para o que foi dito, pois a certeza da impunidade fortalece as ações criminosas. Ok? E agora ele vai gerar o quê? Embora A, B. Veja, embora o problema seja do conhecimento de todos, a mobilização social ainda é insuficiente. Gerou embora A, B. Agora vem A, porém B. As pessoas estão cada vez mais conscientes da realidade social brasileira, porém, a consciência ainda não se transformou em ação cívica. Eu pergunto, olhando esse parágrafo, ele repete a ideia de oposição. Porque se ele jogou aqui, ó, embora, ele jogou a concessiva. Sabemos que a concessiva contextualiza a ideia de oposição. E jogou embora. Embora é adversativa. Então, duas vezes eu encontro a ideia de oposição. Percebe? Eu poderia, sem dúvida, declarar que a ideia de oposição, neste parágrafo, levanta o quê? Levanta a condição de ser a articulação macro da unidade do parágrafo. Ok? Veja essa plataforma enorme. Está lá na obra de Vander Emediato, a forma do texto. Veja essa plataforma. Construa. Exercite. A, ideia A, Q, ideia B. Se A, B. Conforme A, B. A, embora B. Ainda que A, B. Assim que A, B. Quanto A, B. A fim de que, B. Agora, quanto mais você for trazendo ideias, referenciações, essas letrinhas, vamos deixar bem claro, elas representam referenciações. E eu diria a você, amigo online, que essa ideia de conformidade, essa ideia de oposição com o embora, essa ideia de quanto, assim que, a ideia de si, esses conectivos que eu vou pintar de amarelo para você, se, conforme, embora, ainda que, assim que, quanto e a fim de, você vai, claro, trazê-los ao seu texto no momento que você for lendo a estrutura sistêmica da legislação específica que contextualiza o tema proposto.
Entendeu? Então, é lendo a relação entre alíneas, parágrafos, incisos, a relação entre declarações de pessoas eminentes na sociedade e que constituem a representação de órgãos públicos, tipo a declaração de um ministro supremo, como eu falei, a declaração de um tributarista, que você vai justamente armar essa estrutura sistêmica em seu texto. Vamos ver exemplo disso aí? Está aqui. O governo advertiu que a inflação aumentará no próximo ano. Foi você que declarou isso? Não. Você que eu digo, o autor desse texto? Não. Foi o governo. Quem detém a ação? O governo. O governo advertiu que a inflação aumentará no próximo ano. Começa. Ele fez isso aqui. Ele jogou, ó, literalmente, a ideia A. Né? O governo advertiu que esse que é a conjunção integrante. Esse que é a conjunção integrante que Van de Mediato pôs na formulazinha dele. Olha esse que aqui. Ó. É a conjunção integrante. Conjunção integrante. Esse, meu patrão. A que B. Então, a afirmação A trouxe um verbo transitivo direto, gerou uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ó, o governo advertiu o quê aí? Que a inflação aumentará no próximo ano. Lembra? Essa condição integrante é uma articulação micro, não é isso? Você pode colocar articulações micros, né? Articulação micro em seu texto, tá? Pois bem, aí começa a desenvolver a partir do se, porque antes é o tópico frasal. Se a conjuntura internacional não melhorar, a elevação da taxa de câmbio aumentará nossa dívida pública e, por consequência, a inflação. Eu preferi manter o trema para respeitar o texto de Van de Mediato. Ele fechou isso aqui, ó. Ele fechou se A, B. Agora ele vem. Conforme nota divulgada pelo Banco Central, as reservas brasileiras não suportam mais a pressão externa. Ele jogou isso aqui. Conforme A, B. Isso aqui agora. Foi ou não foi? Lá vem. O Brasil corre, no final do parágrafo, o Brasil corre um grande risco, embora a economia demonstre sinais de recuperação. Ele jogou o quê? A, embora B. Está vendo? Ainda que o Brasil faça esforços adicionais de contenção do câmbio, a pressão sobre a política de juros recai sobre a indústria e sobre o crédito. Assim que o próximo governo assumir o comando da política econômica, novas medidas de austeridade serão necessárias. Está vendo ele respeitando a plataforma? Ainda que, assim que. Agora vem, quanto mais sacrifícios o Brasil fizer agora, melhores resultados ele obterá num futuro próximo. Então, literalmente, ele respeitou o quê? A ideia de finalidade veio no final. Está vendo? Olha ela aqui no final. O governo brasileiro deverá honrar seus compromissos externos a fim de que o país não perca sua credibilidade junto aos credores internacionais. Amigo online, você tem que treinar para alcançar essa habilidade de construção de plataformas horizontais. Porque na aula número 1, retome, que você vai ver que lá você tem uma estrutura vertical do texto. Nessa aula 2, eu estou te mostrando o quê? A estrutura horizontal. Ok? Agora, tem que treinar. Ok? Tem que treinar. Senão você fica... Não dá... Olha, o engenheiro, olha o que eu digo a você, ele só consegue construir, levantar, edificar
o prédio se o quê? Se ele fizer a planta. Então você tem que, no rascunho, desenhar a planta do seu texto. Ok? Para depois, claro, sair preenchendo esse esqueleto com estruturas constituídas por tecidos, por músculos, enfim, percebe? Você começará a dar corpo ao seu texto. Tá? Monte primeiro os ossos. Essa é a minha proposta para você observar. Eu trago agora para você como dever de casa, toda aula terá um dever de casa, lembra que eu digo? Com essas 2 aulas ministradas, eu já fico esperando sua produção textual número 1. Ok? edivaldoferreira@globo.com. Eu preciso ver o seu texto. Isso vai ser um diferencial enorme, porque você está num curso de redação e tendo a liberdade de ver o retorno da sua produção textual. Eu aguardo, eu espero você. É tanto que eu trago para você, como dever de casa, uma prova. Você vai ver que o que segue é uma prova. Veja, está aí a prova. Prova pública. O artigo 442, parágrafo único da CLT, estabelece que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Em relação ao texto acima, discorra sobre os seguintes aspectos, com 15 a 30 linhas. Ele quer que você discorra sobre esses itens. Isso é dado pela prova. A proliferação de cooperativas de mão de obra como instrumento de precarização das relações de trabalho. Item 2. Os requisitos configuradores de uma verdadeira cooperativa de mão de obra instituída nos moldes da lei, ele cita a lei. E a terceira, a atuação do auditor fiscal do trabalho ao identificar que determinada empresa está utilizando trabalhadores cooperados, não obstante a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Cada item desse, A, B e C, a prova está te dando como o quê? Como referenciações para você colocar no seu texto. A prova está te dando como unidades temáticas. Então a prova já está impondo que seu texto tem que ter progressão temática externa, que é a soma de referenciações. Bem, essa é a proposta. Tá? Ora, eu já trouxe para você o texto. Quer ver? Olha aí. Olha o texto aí. Já está feito o texto. Tá? Ó, esse é o texto. Tá vendo? Olha o texto. Ok? Terminou aqui, tá vendo? O texto terminou aqui. Bem, qual é a minha intenção? Você tem 2 exercícios para fazer. Em casa. Sim, aí, na sua casa. O primeiro exercício, qual é? O primeiro exercício é você construir duas paragrafações, 2 parágrafos, coerentes com as plataformas que você vai selecionar, das que eu apresentei. Ok? É bom, por enquanto, das que eu apresentei. Não tenta construir uma não, tá? Faz em cima dessas. Depois vou te dar a liberdade de construir plataformas durante o curso. Ok? Mas escolha 2, diga para mim as que você está escolhendo, traga na sua tarefa feita e, em seguida, a construção dela. Eu vou ver se está sendo coerente com a construção da plataforma. Em segundo caso, segundo plano, é você pegar essa prova, que já foi apresentada, e faça uma leitura observando o que nós vimos até agora. Se esse texto tem progressão temática, se esse texto atendeu cada unidade temática da maneira como a comissão está pedindo, se esse texto traz tópico frasal, como é que está a horizontalidade de cada parágrafo desse texto. Ok? Já temos um número bom de coisas para fazer, né? Bons estudos, amigo online. Bons estudos, amiga online. E até a próxima aula para vocês.